Chaos Control! O filme do Sonic 3 não saiu, mas já estão falando que o Silver vai aparecer na cena pós-crédito. Não só isso, mas ele também seria o arco principal de uma futura sequência do filme do Sonic. Ou seja, parece que vai ter sim um universo cinematográfico compartilhado do Sonic, com filmes e spin-offs com todo mundo. Começou pelo Knuckles, depois vai ter o Shadow e no futuro teria o Silver. E o que eu acho sobre isso? Que o pessoal tá inventando hype à base do nada. Vou te explicar. Gente, antes que eu possa continuar com esse vídeo, eu queria muito saber do ponto de vista de todo mundo aqui, vocês de verdade gostam desse personagem? O Silver, esse ouriço de prata que simboliza o futuro, a inovação, as novas tecnologias e habilidades. Esse cara que apareceu em pouquíssimos jogos, tem um visual muito estiloso e uns poderes que são sem igual no universo do Sonic. Você acha que ele merecia um filme próprio? Se você acha que sim, comenta aqui, tá? Vamos lá. O filme do Sonic 3, ele de longe é um dos filmes que tá sendo bem hypado pela comunidade de Sonic, mas se tem uma coisa que eu já reparei em tudo é que a galera fica criando teorias, esperando que coisas vão acontecer, mas a real é que a maioria dos filmes não entregam exatamente isso que você quer. Eu lembro que quando tava pra sair o filme do Sonic 1 mesmo, com aqueles primeiros trailers do redesign, que ele ficou mais legal, a galera começou a acreditar que outros personagens estariam no filme, ou que o Shadow já estaria confrontando o Sonic no segundo. O pessoal quer que tudo seja muito acelerado. E não é mais ou menos assim que o cinema funciona. Todas as experiências de universo cinematográfico que foram dessa maneira deram errado. O caso, por exemplo, foi do universo da DC, que correu pra caraca pra fazer o Liga da Justiça e a gente viu que não foi pra lugar nenhum. E o filme do Sonic tá sendo bem cauteloso aqui. Tanto que, na série do Knuckles, eu já percebi, eles aprenderam com os erros das séries da Marvel e não criaram histórias muito complexas pra poder, sabe, mostrar coisas exclusivas nas séries que pudessem impedir o entendimento do pessoal que vai assistir os filmes no cinema. Beleza. Se você entendeu tudo isso que eu tô falando aqui, então você já percebeu que o foco principal sempre será as produções para o cinema. Os spin-offs serão spin-offs e eles não terão nada muito relevante que te obrigue a assistir uma série, mas vai ser importante para aprender algum detalhe de algum personagem e expandir de fato esse universo. Por que eu precisei dar essa volta toda aqui? Porque a nova ideia que apareceu aqui na internet era de que parece que tem vários projetos da Paramount vazando. E esses vazamentos seriam de futuros projetos de burburinho como um Sonic 4, um spin-off do Shadow, que uma hora falam que vai ser um filme solo, outra hora falam que vai ser uma série. Sinceramente, entre filme e série eu prefiro que o Shadow ganhe um filme mesmo, porque o personagem tem muito mais história pra poder contar e seria muito melhor se fosse em grande orçamento. Pois a série do Knuckles, por mais que ela seja ok, ela é uma série que você não precisa assistir e não avança a história do Knuckles. Mas vamos lá, o burburinho seria de que o filme do Sonic 3 terminaria com um gancho para uma história do Shadow e também uma história pro Silver. Esse Silver, que muitas pessoas estão falando por aí, as pessoas não conhecem muito bem. Diferente do Shadow, que é muito mais hypado e apareceu por muito mais tempo, tendo adaptação até em anime e várias personas diferentes, a questão é que o Shadow é mais popular, mas o Silver, ele apareceu sempre com vários problemas nos jogos que ele surgiu. E esse personagem, que é o terceiro ouriço, ele surgiu no Sonic 2006, que naquela época era uma promessa de ser um soft reboot do Sonic, sendo o Sonic para nova geração, com novas tecnologias de engine gráfica para poder desenvolver o seu jogo e mostrando o que seria o Sonic a partir dali pro futuro. A história por si só já era muito mais tensa, porque o Sonic morre na história, tem ali profecias, expansões, viagens no tempo, o que coloca esse jogo mas que no lançamento dele deu muito errado pela pressa da própria SEGA. Mas como você provavelmente nunca jogou, você entende que ele só é zoado por causa do beijo da Elise. Só que o Silver, ele não é um personagem assim qualquer. Ele é o protagonista que vem de um futuro totalmente caótico. Existe uma fase que é recorrente lembrada lá nos jogos do Sonic e também nos quadrinhos, que é a Crazy City, que é uma cidade em chamas dominada por um demônio do
fogo chamado Iblis, ou Ifrit para algumas pessoas, mas a questão é que ele veio de lá tentando resgatar o futuro bom para ele, alterando o passado através de uma viagem no tempo. A viagem no tempo não é exatamente feita por ele, mas ele seria manipulado e enganado a achar que o Sonic é o culpado, mas na real era o Mephiles, o grande vilão da história. Ele é um ouriço que tem poderes telecinéticos e pelo fato de não aparecer nenhuma menção às Esmeraldas do Caos no futuro, porque quem leva pro futuro as Esmeraldas é a turma do Sonic e o Mephiles, muitas pessoas até teorizam que os poderes telecinéticos dele seria na verdade uma absorção natural das Esmeraldas do Caos. Tanto que tem vários braceletes no corpo dele e na bota que aparece muito semelhante com certos símbolos que estão na Sky Sanctuary, que a galera percebeu lá no Sonic Geração. Só esse detalhe já faz muitas pessoas abrirem teorias aqui que nunca foram confirmadas, mas a real é que ele nunca teve muita explicação depois disso. A ideia de ter um filme com ele, ao meu ver, funcionaria muito bem e parece que a SEGA também tem interesse. Um desenvolvedor da SEGA, né, já deu uma entrevista falando que ele queria refazer a história do Sonic 2006 em um possível remake. Cara, refazer esse jogo seria ótimo, só trocar o final que seria perfeito. Mas ele é um jogo de grande potencial, tanto que tem um grupo de fãs que tá fazendo um port do Sonic 2006 para PC, corrigindo bugs e jogabilidade, o que deixa ele perfeito. Mas aí vem aquela grande questão: como é que seria um spin-off do Sonic 2006 ou a história do Silver? Ele é um ouriço que vem do futuro ruim, ele precisa evitar que a profecia da Princesa Elise se concretize, que é uma outra personagem extremamente importante nessa história. Lá, ela não pode chorar porque foi selado em seu corpo um ser demônio do fogo chamado Iblis. E no momento que ela chorasse e a sua lágrima caísse no chão, esse demônio de fogo seria liberto. Assim, iria causar toda a destruição no futuro. Só que ao mesmo tempo, teria aqui o Dr. Eggman tentando libertar um demônio chamado Mephiles. Esse ser aqui, ultra poderoso, tem a missão de conseguir se fundir com o Iblis, o demônio do fogo, e criar um ser novo ultra poderoso chamado Solaris, o que queria causar a destruição de tudo e todos. Essa questão aqui é muito interessante porque você tem duas histórias em paralelo que acontecem. Todo o embate do Mephiles, a princípio, acontece com o Shadow, e o Sonic tá lá contra o Dr. Eggman, que não só ajudou o Iblis a conseguir ser liberto, da mesma forma que o Mephiles, o responsável de tudo ter dado errado. Uma história com Silver seria essa adaptação direta dos acontecimentos do Sonic 2006. Ele de longe é um jogo completamente cinematográfico, com 3 histórias paralelas, com viagens no tempo que dariam muito certo numa adaptação de filme. Por mais que a galera fique zoando com o beijo da Elise em toda a história, que de fato é como se fosse um conto de fadas, que pode até não ser muito zoado no Japão, mas a galera fica zoando aqui, achando estranho, é uma história que de fato funcionaria, porque ela tem não só um reino, como se fosse um universo meio Zelda, profecias de bem e o mal, um demônio de fogo, um demônio sombrio, que tenta um plano arquitetônico para poder garantir que o futuro dele seja a dominação de tudo e todos, com a destruição com certeza garantida aqui. E ele é uma história épica porque você tem vários personagens conectados. A turma do Sonic é o time Sonic, com o Sonic, Tails e o Knuckles trabalhando juntos. O Shadow estaria trabalhando com o Omega e a Rouge para poder impedir o Mephiles depois de invadir uma base secreta. Da mesma forma que você encontra na história do Silver todo aquele caos que veio do futuro e uma interação interessante dele com a Blaze e também com a Amy Rose. Não sei se você lembra, mas quem anda bastante com o Silver no presente é, no caso, a Amy Rose. A Blaze é uma colega dele no futuro que ainda não tem os poderes de fogo, porque o fim da história dele faz com que ela acabe se sacrificando, absorvendo o Iblis, garantindo que ele nunca iria retornar, mas que com isso ela acaba sendo levada para a dimensão do Sol, que seria um outro mundo, um universo paralelo do universo do Sonic, que reapareceu no Sonic Rush, mostrando que ele é tipo um universo meio d'água, se é para comparar. Tendo toda essa explicação sobre o Silver e o Sonic 2006, que provavelmente seria essa a história dele, eu gostaria muito que você comentasse se você acha que faria sentido, porque é meio curioso. O Sonic, no universo cinematográfico do filme, ele já mencionou a existência do Iblis, o demônio de fogo. Na real, ele apareceu naquela série do Knuckles, mostrando que o Knuckles, tentando caçar o Sonic em toda, o universo, atravessando anéis e agindo até mesmo como mercenário naquele quadrinho, ele teria derrotado sim o Iblis e teria aprendido as chamas do desastre, que seria aquela profecia que não poderia ser quebrada lá
na história do Sonic 2006. E como o Knuckles teria derrotado ele teria ganho esse poder. O mesmo poder que a Blaze acabou usando nos jogos lá do DS. Eu queria muito saber como que eles iriam explicar isso. Porque pra quem acabar acompanhando alguns quadrinhos, seja da Art Comics ou até da IDW, isso até faria sentido. Mas pra quem só jogou os jogos, tipo, não tem nenhuma menção. Porque de um tempo a outro você descobre que o Knuckles tem punhos de fogo. Principalmente na era moderna. Mas o pessoal ficou hypado pra caraca com o Silver no Sonic, mas sinceramente eu não acho que isso vai acontecer, pelo menos não num quarto filme. Quem sabe no quinto ou sexto.